Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Leandra e eu conto relatos sobrenaturais aqui todos os dias pra vocês. Bom, se por um acaso você caiu de paraquedas aqui, eu também conto relatos mais curtos no meu TikTok, no meu Instagram. Essas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso você tiver aí algum relato sobrenatural pra me enviar, os relatos devem ser enviados por e-mail e o e-mail também já fica aqui embaixo na descrição. Como vocês sabem, eu odeio enrolar na introdução do vídeo, então já vamos para os relatos de hoje. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, de curtir esse vídeo agora no início, porque ajuda muito a divulgar o vídeo aqui na plataforma, e de hypar o vídeo se tiver aparecendo aí essa opção para você. Mas enfim, agora que os recadinhos foram dados, vamos para o nosso primeiro relato dessa coletânea sobre casas assombradas. E o primeiro relato se chama A Pensão da Minha Bisavó. Bom, deixa eu só arrastar aqui pra baixo, porque ela mandou dois relatos, acho que sobre o mesmo lugar, duas vezes. Assim, dois relatos diferentes em e-mails separados, mas meio que veio junto. Então, vamos lá. Oi, Leandra, meu nome é Emily e eu acompanho você desde 2023 e assisto todos os relatos e amo. E meu namorado acha que eu sou louca porque assisto pra relaxar. Tem gente que não entende, né, que a gente gosta de assistir coisa sobrenatural e casos criminais pra relaxar. Eu também faço isso. Ai, gente, o meu gato. Olha esse safado. Meu filho, você tá querendo destruir o notebook? Sim, mamãe. Eu quero destruir tudo. Fica no chão, tá? Perdão, gente. Vamos pro relato. Enfim, há muitos anos atrás, a minha bisavó tinha uma pensão no Rio Grande do Sul. Eu não vou citar a cidade. E onde nessa pensão moravam muitos inquilinos e todos jovens e homens trabalhadores que vinham assim de todos os lugares para trabalhar na região. E isso aconteceu ali por meados dos anos 80, anos 90. E acredito que por todas essas energias de estranhos que vinham para dormir ou morar poucos meses, a casa ficou mal assombrada. E é assim até hoje. Onde tenho vários relatos para contar. Nenhum muito grande, mas pequenos acontecimentos assustadores ao longo dos anos. E graças a Deus, eu mesma nunca vi nada, só ouvi. E acho que Deus me preserva, porque sabe que eu vou virar camiseta de saudade se eu ver alguma coisa. Mas enfim, o relato em questão aconteceu com a minha avó, que é filha da dona da pensão. Minha avó e a comadre dela estavam ali de noite conversando no quarto, quando as luzes da casa começaram a piscar. De repente, a luz do quarto se apagou e elas correram para a sala. A luz da sala também apagou e elas foram para a cozinha. E para onde elas iam, as luzes se apagavam. Até que o telefone tocou e quando atenderam, ninguém falou nada. Uma hora depois, foram avisadas que um inquilino da Bisa havia falecido eletrocutado fazendo um trabalho em um poste de luz. E esse inquilino era próximo delas e acreditam que ele quis se despedir. O relato é curto, Li, mas acho muito interessante contar para ti e para os Lilis. E eu tenho outros relatos da casa e da família que posso pedir ajuda para minha avó para te enviar. Aí ela até colocou um beijo, sou muito sua fã, não pare nunca. Mas aí depois ela enviou outro relato. Então ela respondeu esse e-mail contando outra história. E eu vou contar aqui pra vocês também porque é do mesmo local, da mesma casa. E aí ela começou assim, ó, o relato. Oi, Lili, eu voltei pra te contar mais um relato da pensão. E a minha avó que vai narrar, pois ela que passou o ocorrido na época e sabe contar melhor do que eu. Então agora é a avó dela. Oi, Leandra, tudo bem? Eu sou do Rio Grande do Sul e vou te contar um dos relatos dos quais acontecia na minha casa. Minha mãe tinha uma pensão e nessa época ali dos anos 70 a 90, muitas coisas aconteciam. E eu vou te contar sobre um dos pensionistas dela. O apelido dele era Passo Fundo, um homem muito esquisito que morava na mesma rua da pensão. E ele tinha uma casa até boa, mas os vizinhos relatavam algo estranho. Que quando entraram na casa, viram um buraco de uns 2 metros de profundidade, que ele mesmo cavou abaixo da madeira do piso. E falava que queria se esconder, mas não contava de quem, né? E achavam que ele era louco, pois em uma noite ele pegou o machado e estava derrubando os postes de luz. E aí os bombeiros chegaram a tempo e conseguiram controlar ele. E por isso ninguém acreditava nas coisas que ele dizia,
porque ele era doido. Era um homem que dava muito medo. Até que um dia ele colocou fogo na casa dele porque ele queria que as casas vizinhas queimassem também. Mas os bombeiros vieram, mas não salvaram a sua casa. As dos vizinhos conseguiram salvar, graças a Deus. Então agora vem o horror que vivemos. Minha mãe, de um coração gigantesco, deixou ele morar na pensão, mesmo após os ocorridos na rua. E na época tinha uns 30 pensionistas e no sótão ali da casa tinha 20 camas de solteiro. E ele dormia em uma delas. Numa madrugada, ele pegou 2 facões e caminhava em cima das camas dos outros pensionistas arrastando o facão. E todos ficaram apavorados de tanto medo. Ele estava de gravata e um cinto apenas. E do resto ele estava literalmente pelado. Mas a minha mãe, com pena dele, colocou ele para dormir num quarto pequeno ali no final da sala. E assim, sozinho, né? Até que em uma noite sentimos cheiro de velas queimando. E eu e a minha amiga, que morava na pensão, levantamos e fui chamar a minha mãe. Quando entramos no quartinho do Passo Fundo, ele tinha acendido umas 40 velas que formavam ali uma roda grande. E ele estava dançando com alguém que nós não víamos no meio das velas. Ficamos paralisadas de medo e ele falava que, estou dançando com a minha noiva. Eu a matei e agora ela só pode ficar comigo. Gente, que bizarro. Leandra, ninguém sabia nada da vida passada dele. Então chamamos a polícia e levaram ele. E pasmem, ela colocou, eu sempre quis dizer isso. Isso era realmente verdade. Ele saiu de Passo Fundo, pois assassinou a noiva dele. Ah, por isso que o apelido dele era Passo Fundo, é porque era o lugar onde ele morava. E ele saiu de lá porque assassinou a noiva dele. E acreditamos que o espírito dela vinha assombrar ele todas as noites. Por isso ele dormia num buraco na terra. Ele ficou louco e a última notícia que tivemos era que ele estava no hospício. Li, agora é a Emily de novo e obrigada por contar o relato da minha avó, somos muito suas fãs. Um beijo. Muito obrigada, tá? Um beijo. Muito obrigada a você e a sua avó, né, por contar aí os relatos. E, gente, aí eu fiquei curiosa, por que será que a pensão era assombrada? Porque, igual ela falou, né, é um lugar que passou muitas pessoas, só pelo pouco que ela disse, ali era um lugar que habitava muita gente. Só no sótão, tinha 30 camas. Então, era um lugar muito grande, né? Que cabia esse monte de gente. Então, dava pra ter bastante hóspede. Mas por que será que o lugar era estranho? É igual aquele hotel, né? O hotel Cecil que fala. Cecil, né? Que teve o caso da Elisa Lam, mas só que teve, se eu não me engano, o Richard Ramirez, acho que é assim que é o nome dele, ele ficou hospedado lá. Então teve vários psicopatas, vários serial killers que também ficaram hospedados lá. Então acaba que o lugar vira um lugar assombrado, né? Então pode ser que tenha sido isso, né? Igual ela comentou, que talvez foi esses montes de pessoas que foi se hospedando ali ao longo do tempo. E é aquilo, né? Às vezes a pessoa fica... Porque nessas pensões não é igual o hotel que você fica algumas noites, né? Às vezes as pessoas ficavam o quê? 1, 2, 3 meses e a gente não sabe, né? Com o que essas pessoas mexiam, porque ainda mais antigamente bastava só pagar direitinho ali o valor, né? Da mensalidade da pensão, que tava tudo tranquilo. Então vai saber fora da pensão o que essas pessoas não faziam, né? Aí ia assim tudo carregado lá pra dentro. Ou nos próprios quartos, né, que eu acredito que os quartos não deviam ser compartilhados, geralmente cada um tem o seu quarto. Então, assim, que doideira. Às vezes devia acontecer várias coisas nesses quartos, assim, com esses hóspedes, é por isso que fica essa energia estranha, né? Mas, enfim. Sabe uma coisa que eu tô pensando aqui, gente? Eu acho que hoje em dia não existe mais tanto esse negócio de pensão, né? Bom, não sei, acho que aqui na minha cidade não tem. Mas pensa que doido que é você morar num lugar, que é o seu quarto, né? Você tem o seu quarto ali que você paga, mas você divide a cozinha, às vezes até o banheiro, né? Com várias outras pessoas que você nem conhece. Então, é como se fosse uma família gigantesca da qual você não conhece, entendeu? Você passa a conhecer ele no dia a dia, mas é estranho, né? Pensar que antigamente isso era muito comum.
Hoje em dia eu acho que não tem tanto isso mais, porque, bom, pelo menos aqui na minha cidade, os hotéis que tem aqui, a maioria sobrevive porque, tipo, eles alugam os quartos para as pessoas morarem. Então, acredito que fora daqui isso deve acontecer com frequência também, né? Não deve ser só aqui na minha cidade. Mas, então, acho que é por isso que não existe mais tanta pensão, porque é mais seguro o hotel, né? Porque, querendo ou não, o hotel geralmente já tem tudo ali, serviço de quarto. E, se eu não me engano, pensão não é assim, né? Mas enfim, de qualquer forma, muito obrigada por ter enviado. E agora vamos para o próximo, que se chama O Demônio na Casa. Oi, Lili, esse já é o meu terceiro relato que te envio, mas é o segundo que mais me choca até hoje. O primeiro relato que eu te mandei, eu contei sobre como viajei em um sonho e vi a minha mãe num ritual. E aí eu lembro que você ficou tentando entender se era sonho ou não. Mas enfim, sem mais delongas, vamos de relato. O ano era 2021 e eu morava com a minha filha e o meu marido em uma outra cidade. E fomos para lá para trabalhar. E já nos primeiros dias arrumamos empregos, né, e conseguimos uma casa para alugar. E pois bem, pelo fato de eu ser ligada ao sobrenatural, antes mesmo de nascer, eu posso lhe dizer que sou meio sensitiva. E desde o momento em que eu pisei naquela casa, eu senti que tinha algo de errado. Pois logo que eu entrei ali na porta, eu comecei a passar muito mal. Mas assim, não tinha o que fazer, né? A casa era muito boa e o aluguel era barato. Então ficamos com a casa, mesmo eu sentindo ali que não era para ficar naquele lugar. Logo nos primeiros dias, o sobrenatural já começou a se manifestar. Eu me sentia observada o tempo todo, as coisas sumiam e apareciam em outros lugares, e não importava o quanto eu limpasse aquela casa. O cheiro ali e o mofo não saíam por nada. Eu notei que as brigas com meu marido ficaram constantes. Não que a gente não brigasse antes, sabe? Mas naquela casa a gente não podia nem mesmo se olhar, que já era motivo para brigas. Minha filha vivia doente e sempre triste. E eu me sentia esgotada e cansada o tempo todo. Passado um tempo, eu notei que tanto eu quanto a minha filha aparecíamos ali com hematomas do nada. Eram machucados que não sabíamos como aconteceu, e o meu marido também passou a ter muita insônia e reclamava que sentia um peso em cima do peito quando ia dormir. Meu marido me falou que eu tinha períodos ali de sonambulismo. E num desses períodos eu levantei da cama, abri a porta e acabei caindo da escada. Caí em cima de um murinho e acabei machucando um braço. E eu comecei a estranhar porque eu não era sonâmbula. E tudo ficou ainda pior quando meu marido me falou que um dia ele acordou e me viu sentada na cama, acenando com a cabeça em sinal de afirmação. Ele disse que me chamou várias vezes e eu não acordava por nada. Nessa época também minha filha disse que não queria ficar no quarto dela, pois ela sentia uma presença lá. Eu tentava desconversar, eu falava que poderia ser o anjo da guarda, né, que estava velando ali o seu sono. Até oramos juntas e colocava ela ali para dormir, né? Porém, nessa mesma noite que ela reclamou comigo, eu levantei para ir no banheiro durante a madrugada e vi um ser escuro de olhos vermelhos parado na porta do quarto da minha filha, que só tinha 4 anos na época. Leandra, para você ter uma noção, o ser era tão escuro que eu consegui vê-lo mesmo com as luzes apagadas. E neste momento eu dei um grito e entrei no quarto, peguei a minha filha e levei para dormir comigo e com meu marido. E nós decidimos orar até o dia amanhecer. No domingo fomos à missa e pedi para que o padre rezasse ali numa garrafinha de água, né? E levei a garrafa para casa. Tomei a água e arrumei também ali para o meu marido e para minha filha tomar. E Lili pode até achar idiota, mas eu dei a água para minha gatinha e para minha cachorra também, porque vai saber, né? Fez certíssimo. Enfim, eu achei que depois disso as coisas iam parar, mas foi um triste engano. Um dia, enquanto eu tomava banho, eu senti alguém passar a mão nas minhas costas e logo senti um frio que não tinha explicação nenhuma. Pois a água que eu tomo banho dá tranquilamente para depenar um frango, de tão quente que fica. Eu também tomo banho só assim. Nossa, na hora que eu abro a porta, saiu um vapor que parecia que tava defumando alguém dentro do banheiro.
Aí depois eu reclamo que tô cheia de espinha nas costas. Mas ó, eu amo um banho quente, é muito bom. Mas enfim, ela até botou aqui. Mas brincadeiras à parte, eu saí do banheiro na mesma hora. E cheguei a um ponto que eu achava que tava ficando louca. Eu ouvia minha filha me chamando mesmo quando ela não tava. Eu ouvia passos, ouvia móveis se arrastando. E eu até conversava comigo mesmo em frente ao espelho e eu me autorrespondia. Chegou a um ponto em que o meu marido tinha medo de deixar a minha filha comigo. E para falar a verdade, eu também tinha. Depois de tudo isso que aconteceu, eu até pensei comigo. Do jeito que tá, né, não tem como piorar. Mas lê do engano, piorou e piorou muito. Leandro, eu comecei a sentir uma vontade incontrolável de beber. E eu comecei a beber assim todo dia. E como se não bastasse, eu fiquei extremamente agressiva. Perdi meu emprego porque eu brigava com todo mundo. Inclusive, eu quase agredi a minha própria chefe em um desses surtos. Logo, eu me isolei em casa e eu acordava pela manhã, deitava ali na cama, olhando o céu pela janela. E à noite, quando meu marido chegava, eu estava lá, do mesmo jeito. Sabe, do mesmo jeito que ele me viu pela manhã antes de sair de casa. Eu já não estava raciocinando direito. Eu não comia, não tomava banho, vivia cansada, eu virei um zumbi. E minha filha já estava com a madrinha há um mês, pois tinham medo, né, do que eu pudesse fazer, então ela ficava lá. E quando eu falo que a palavra tem poder, eu digo que tanto pro bem quanto pro mal. E vocês já vão entender o porquê que eu digo isso. Leandra, nessas alturas, vocês já devem estar pensando, por que eu não saí dali, não é? Então eu te digo que nesse meu caso não tinha nada de ruim que eu pudesse, que não pudesse ficar ainda pior. Sim, Lili, porque a parte tenebrosa que eu mencionei ali no começo do relato, ela vem agora. Como eu disse, eu e meu marido brigávamos a todo momento por qualquer motivo. E em uma de tantas brigas, fomos dormir emburrados ali um com o outro. E pela manhã ele me abraçou e me pediu desculpas. Eu, como não estava mais nem aí para nada, empurrei ele e disse a seguinte frase, a qual me arrependo até hoje por ter mencionado. E eu disse: some da minha frente, eu não suporto mais você, eu sinto nojo de você. Ele apenas me olhou com os olhos cheios d'água e me perguntou o que tinha feito, né, para mim tratá-lo daquela forma. E eu, fora de mim, respondi ele aos gritos que o odiava e que preferia dormir com o diabo do que dormir com ele. Leandra, nesse momento eu senti uma culpa e uma angústia. Eu, não sei por que eu falei isso, mas ele apenas abaixou a cabeça e disse que me amava e saiu para o trabalho. Ele saiu, fechou ali a porta do quarto e depois a porta da sala, né, que era aquelas de correr, de vidro. E eu ouvi quando ele fechou o portão da garagem e saiu com a moto. Tô explicando tudo isso porque exatamente 2 minutos depois eu ouvi o barulho da moto chegando em casa. E aí eu virei pro canto, pois eu não queria vê-lo. Depois eu ouvi o portão da garagem abrindo e fechando, ouvi a porta de vidro da sala também, né, se abrindo. E aqui é que vem o pior. Leandro, eu juro por Deus e pelos meus filhos que é, o que eu tenho de mais sagrado na minha vida. Que eu ouvi os passos no chão da sala que era de assoalho. Mas não era som de pés, era som de cascos batendo no chão. E conforme os passos iam se aproximando, eu ia passando muito mal. Tive ânsia de vômito e uma sensação de desmaio, mas eu não desmaiava e quem já desmaiou sabe o quão ruim é essa sensação. E não para por aí não, Lili. Conforme aquilo ia se aproximando do quarto, eu senti um cheiro que eu nunca senti em toda a minha vida. Era um cheiro podre misturado com fumaça e juntamente com o cheiro vinha um calor insuportável, que parecia que a cama estava pegando fogo. Eu ouvi a porta do quarto abrir e eu senti aquilo se aproximar da cama. Senti quando aquilo deitou ao meu lado e eu senti um peso de quando alguém te abraça deitado, sabe? Então eu comecei a chorar e pedir perdão a Deus por ter falado aquilo. Eu juro que aquela coisa se aproximou do meu ouvido e rosnou como se fosse um animal. Eu só sabia rezar e pedir perdão, pois eu não conseguia me mover. E foi quando uma voz na minha cabeça disse: sabia que a oração do credo é a mais poderosa que existe?
E foi aí que eu comecei a rezar o credo com toda a fé que eu tinha. E eu senti uma leveza, uma paz, uma sensação de gratidão. Senti como se eu tivesse sido liberta de algo ou de algum lugar. Eu não sei explicar o que houve, mas assim, eu lembro de me acordar com o meu marido ali do meu lado me chamando e me chacoalhando, né, para que eu pudesse acordar. Então eu acordei devagar, não sei como explicar, mas eu tive a sensação de que passei meses longe de casa e longe do meu marido e da minha filha. Porém, o tempo que passou do momento em que meu marido saiu até o momento que ele retornou foi de apenas 15 minutos. Sim, esse foi o tempo em que tudo isso aconteceu. E se vocês acham que o sobrenatural para por aí, estão enganados. Quando eu recobrei os sentidos e vi o meu marido ali me chamando, eu percebi que ele estava todo machucado e com as mãos sangrando e a camiseta do uniforme estava ensopada de sangue. Eu levei um susto e perguntei o que houve. E ele, muito assustado, me contou o seguinte. E agora será o meu marido contando. Eu saí para trabalhar muito triste e não tô entendendo o que está acontecendo com você. Porque me tratou daquele jeito como se eu fosse um lixo, mesmo sabendo que eu te amo tanto. Então eu fui fazendo o trajeto até o trabalho rezando e pedindo para Deus para que ele me desse uma resposta. Nesse momento eu vi uma mulher parada no meio da estrada e eu freiei a moto para não bater nela. E aí foi quando vinha um carro e bateu com tudo na moto. Eu caí e me ralei todo. E aí tudo ficou no mais absoluto silêncio e escuridão. E foi aí que eu vi novamente a mulher que estava no meio da estrada. Ela se aproximou de mim e eu ainda estava deitado no chão. Ela se abaixou e disse: "Moço, volte para casa agora." Aquilo não era sua esposa falando. "Volte agora, senão será tarde demais." Nisso eu acordei e aí o dono do carro que me bateu me ajudou. Disse que chamou o socorro, pois com o tombo, né, eu apaguei por alguns segundos. Mas assim que eu recobrei os sentidos, peguei a moto e vim para casa. Quando cheguei, a porta não abria de jeito nenhum e eu tive que arrombar para poder entrar. E já vim logo ver se você estava bem. Te chamei, te ergui, gritei e você não acordava de jeito nenhum. Achei que tinha te perdido, mas graças a Deus não. Agora é sua seguidora de novo, Lili. Nesse momento eu o abracei e pedi perdão pelo que havia dito antes. Disse o quanto eu o amava e que eu não sabia o porquê eu tinha feito aquilo. E ele apenas me disse: "Eu sei." Ficamos aquele resto de tarde e noite ali, tentando entender tudo o que tinha acontecido conosco. E agora sim vocês devem estar pensando: meu Deus, com tudo isso, né, que aconteceu, o sobrenatural acabou, né? Não acabou. Naquele mesmo dia, Eliandra, por volta das 3 da manhã, eu acordei com um som de risadas e fiquei em silêncio para ouvir melhor. No começo, eu achei que eram os vizinhos, então eu levantei, olhei pela janela, mas estava tudo apagado. Então imaginei que era coisa da minha cabeça e resolvi voltar para a cama. Quando eu me virei, eu senti uma presença maligna ali e eu fiquei com muito medo, me abaixei e fiquei orando com os olhos fechados na intenção daquilo acabar de uma vez. E foi aí que eu ouvi uma voz assustadora que falou o seguinte: "Dessa vez, não vai adiantar essa ladainha que vocês chamam de oração. Você pediu e eu tô aqui para levar você junto comigo." Eu comecei a chorar e chamar pelo meu marido, que deu um pulo da cama e foi me socorrer. Ele perguntou o que tinha acontecido, né? Eu contei e ele pediu para mim se acalmar enquanto orava. Eu não quis saber de mais nada e falei para ele que eu não passaria nem mais um dia naquele lugar. No outro dia, enquanto meu marido ia ao trabalho pedir a demissão, eu consegui arrumar um caminhão para fazer a mudança. E assim fizemos e voltamos para nossa cidade, nos estabilizamos e a minha filha ficou muito feliz, pois agora, né, estávamos todos juntos novamente e com a nossa fé reforçada em Deus. E é isso, Lili, a nossa palavra tem muito poder. Só precisamos decidir se iremos atrair o bem ou o mal. E antes de acabar o relato, quando eu saí do portão daquela casa lá para a rua, eu virei para trás para dar ali uma última olhada na casa. E, Leandra, eu posso te afirmar que eu vi aquela imagem escura na janela da casa. Mas enfim, esse relato acaba por aqui, mas mandarei outros, pois tenho vários. Beijos, amo você e seu canal. Um grande beijo, e se tiver mais, é óbvio que pode mandar. E, gente, enquanto eu li esse relato, eu lembrei muito, né,
do que aconteceu com a minha irmã naquela casa que ela morou. Pra quem tá chegando agora no canal, não sabe do que eu tô falando, tem uma coletânea, tipo, muito lá embaixo, que eu acho que eu fiz de especial de 50 mil inscritos, que eu conto a história do que a minha irmã mais velha passou em uma casa, que é a casa da minha avó. O que ela passou morando lá. E me lembrou muito, né? Até essa risada da criança, assim, porque eu lembro que eu acho que eu cheguei a contar isso, eu não sei se eu contei no relato, se eu lembrei de contar no relato, ou se eu contei quando eu fui lá no podcast do Dani, que às vezes eu chegava da janela, à noite, porque a casa é de frente pra casa da minha mãe, né? Aí na época eu ainda morava com os meus pais, e eu chegava da janela, eu escutava gente conversando e rindo, e tipo, não tinha nada. Era só, vai saber o que era, né? E aí eu fiquei lembrando, então assim, quem tiver interesse, quem chegou agora e tiver interesse, tá nessa coletânea. Deve estar lá pra baixo, mas qualquer coisa, acho que é só vocês escreverem, botar o meu nome, né? Especial 50 mil inscritos, que aí eu conto relatos que eu já presenciei. Aí eu conto desse. E tipo assim, foi bem, assim, não é bem parecido, porque o da minha irmã, tipo, a gente teve que fazer um exorcismo nela, gente. Meu Deus, foi muito pesado. Eu tô rindo, mas de nervoso. Então, deixa eu só ajeitar a câmera. Então, assim, mas foi parecido. Então, eu acho que às vezes tem algumas energias que a forma como elas impregnam em algumas casas são muito parecidas, sabe? E não só por esse relato, mas por outros que eu já recebi e o que aconteceu com a minha irmã em filmes também que eu já vi, a sensação que dá é que essas energias, elas gostam muito de se aproveitar, tipo, da mãe, sabe? Não sei o que acontece, mas geralmente é mãe, aí depois vem criança. Vocês já repararam isso? Parece que os fantasmas, assim, eles têm tipo um modus operandi. Eu acho isso muito bizarro. Mas de qualquer forma, muito obrigada, tá, por ter enviado o relato. E pode mandar mais se tiver, tá? Pode mandar aqui, ó. Eu amei, gostei muito do jeito que você escreveu, então pode mandar mais. E agora, o próximo, gente, se chama Uma Família e uma Casa Assombrada. Oi, Li, meu nome é Maria Luísa e você pode falar o meu nome de todos os citados. Já estão todos trocados e todas as informações também. E eu quero contar um ano bizarro e assustador, um ano que foi bizarro e assustador para minha família. De antemão, quero pedir desculpa pela história grande, que nada, nós amamos. E eu preciso dar um contexto sobre tudo para poder ficar mais fácil de entender. Bom, meu pai sempre foi puto, sabe? Não tinha compromisso com ninguém. E aí, ele se envolveu com a minha mãe, a Silvana. E aí, depois ele se envolveu com a Miranda, que é a mãe dos meus irmãos por parte de pai. E depois entra na história uma outra mulher que se chama Andréia, com quem o meu pai nunca chegou a ter filhos. E o meu pai acabou traindo todas elas. A Andréia e Miranda acabavam disputando entre si pelo meu pai, e minha mãe sempre foi desapegada e não ligava tanto. Enquanto ele se envolvia com a Miranda, ela acabava fazendo pequenos rituais de amarração com comidas para poder ficar com meu pai. Não irei me aprofundar, pois não quero que alguém reproduza. De qualquer maneira, isso não impedia meu pai de trair ela. Meu pai traiu a minha mãe e a Miranda com a Andréia, que é totalmente perturbada. Já deu até facadas no meu pai, já roubou ele e assim, enfim, já fez várias coisas. E quando eu digo que Miranda e Andréia disputavam entre si, era realmente uma coisa intensa. Já teorizamos que elas faziam até magia entre si, tanto para ficar com meu pai como para afastar inimizades. Mas enfim, agora é que vem a parte sobrenatural. Miranda vivia numa casa alugada e antes dela morar nesta casa, a antiga inquilina acabou falecendo dentro da casa. Por um tempo, Miranda acabou tendo um ataque fulminante dentro da casa e meu pai, desesperado, levou ela no corpo de bombeiros que era próximo à casa. Lá reanimaram ela e levaram ela às pressas ao hospital. Ela entrou em coma e passou longos meses assim. Durante esse tempo, o corpo dela começou a ser comido por minhoquinhas. Não sei o nome, perdão. E assim, era tanto por dentro quanto por fora. Saía uma coisa vermelha e estranha da vagina dela. Ela estava roxa, como se estivesse em estado de decomposição, sabe?
Ela estava num estado entre estar viva e estar morta. Meu pai sempre teve muitos bichinhos e nessa época, ali nesse ano, né, todos eles morreram de supetão. Uma noite, minha mãe, que sempre foi muito sensível espiritualmente, sonhou com a morte de Miranda. E quando acordou, recebeu a notícia: Miranda faleceu. Minha mãe foi ao velório e disse que Miranda usava luvas, pois toda a mão dela tinha sido comida por essas minhoquinhas. Eu acho que é tipo larvas, enfim. E que quando ela estava... tinha sido comida por essas minhoquinhas e que ela estava muito roxa. Bom, nesse mesmo dia foram arrumar a casa, né, para tirar as coisas que eram de Miranda. E aí acharam um trabalho de magia em um lugar meio escondido na casa. Não sabemos se foi uma pessoa ou se foi a Miranda que fez alguma coisa antes de toda a situação ocorrer. Mas o trabalho estava lá. Depois disso, os meus irmãos, filhos de Miranda, continuaram morando lá. E eu visitava bastante eles e até dormia na casa. Mas assim, a energia dessa casa era surreal de ruim. Era uma casa fria, escura, tinha um cheiro estranho e eu já presenciei vultos pretos pelos corredores dessa casa. E não era só eu que via não, tá? Teve uma noite que eu estava na varanda com a minha irmã e alguns amigos. Era até de noite, estávamos ali sentados em cadeiras, conversando sobre alguma coisa. E para acessar a varanda tinha 2 meios. Ou pela cozinha, que tinha uma porta que dava ali direto para a varanda e por 2 corredores, que inclusive um deles era cheio de bagunça, né, que meus irmãos ali guardavam. E foi quando do nada ouvimos um barulho nesse corredor da bagunça, como se alguém estivesse andando ali por esse corredor para ir até a varanda. E aí a cadeira ao meu lado simplesmente se moveu. Tomamos um susto e tentamos voltar para casa pela porta da cozinha, que surpreendentemente estava trancada, sendo que a gente tinha certeza que tinha deixado aberta. Gritamos e batemos na porta e aí o meu outro irmão ouviu e abriu para nós. Depois de muito tempo, meus irmãos se mudaram da casa e outra mulher começou a morar lá. E adivinhem só, meses depois ela morreu dentro da casa. Bom, Li, você deve estar se perguntando por que citei a Andréia, mas é porque acredito que ela teve algum envolvimento com essa história toda. Acredito que o que Miranda passou foi consequência de tanto das magias que ela fazia, tanto por magias de Andréia. Anos depois, o meu pai, Andréia e os meus irmãos, anos depois, né, do ocorrido, né, acho que na atualidade, meu pai, Andréia e os meus irmãos vivem uma vida muito difícil. Meu pai tá ficando meio ruim da cabeça e Andréia tá ficando louca. E os meus irmãos passam uma vida de dificuldades financeiras. Eu tenho muitas dúvidas sobre esse assunto. Não sei se foi tudo um acaso ou se foi realmente karma de magia, sabe? Agradeço por ler e amo muito você e seu canal. Você é uma deusa de linda. Você é uma deusa de linda. Beijos e se cuida. Um grande beijo. Muito obrigada por ter enviado o relato. E eu fiquei pensando em 2 hipóteses. Ou, de fato, no caso, é a Andréia, né? A Andréia pode ter feito alguma coisa, assim, já que ela tinha ali um ciúme muito grande. E o que faz muito sentido essa teoria ser a mais certa é o fato de que hoje eles vivem, vamos dizer assim, uma vida miserável. Porque a gente tá cansado de ver aqui no canal, né, vários relatos que esse negócio de você ficar demandando pra acabar com a vida do outro, amarração amorosa e destruir a parceira ou parceiro da pessoa pra poder ficar com essa pessoa, sempre vai desencadeando uma vida assim no futuro. Então, acredito que pode ter sido isso, mas tem a questão de que parece que ficou alguma coisa na casa, porque aí essa outra inquilina também faleceu. E se a Andréia tivesse feito alguma coisa para essa outra moça, a moça morreu, acho que acabaria ali. Então pode ser que seja uma mistura das 2 coisas. Talvez a morte dela foi de fato algo feito pela Andréia, mas pode ser que a energia ruim na casa era algo que a moça que morreu fazia na casa. Às vezes ela usava a casa pra poder fazer ritual. É por isso que não pode, né? Que não pode ficar fazendo essas coisas dentro de casa. Assim, tanto pro bem quanto pro mal, não é bom ficar fazendo, né? O bom é fazer num lugar
correto, né? Enfim, é muito perigoso esse tipo de coisa, né, gente? Então, assim, às vezes, por isso que pode ter ficado uma coisa ali, uma energia ruim. Às vezes também a mulher que morreu fez algum tipo de magia que depois ela tinha que pagar, digamos assim, de alguma forma e não pagou, né? Às vezes ela não pagou porque ela ficou doente e aí desencadeou de virar ali uma casa assombrada. Mas de qualquer forma, muito obrigada por ter enviado o relato, tá? Um grande beijo. E vamos para o próximo, que se chama Minha Casa Assombrada. Deixa eu só ver um negócio aqui. Oi, Li, tudo bem? Espero que sim. Eu acho que pode falar o nome dela. Meu nome é Larissa e te acompanho desde os vídeos do TikTok e acompanho o canal todos os dias. Você é minha companheira na hora que estou cozinhando. Ai, que bom. Fico muito feliz de ler assim, que vocês gostam de me escutar fazendo as coisas. E bom, já adianto que se houver mais algum nome aqui, vão estar trocados. Bom, Li, essa casa ela é da minha família desde os anos 1940. Essa casa foi construída pelas mãos do antigo proprietário, que eu vou chamar de Edir. Ele levantou essas paredes e ele fez tudo por aqui. Ele vivia com a esposa e com 3 filhos homens. Os vizinhos mais antigos dizem que essa mulher, que era a esposa dele, era uma chata e brigava sempre com ele e com os filhos, e chegou até a bater em uma das namoradas do filho. Edir comprou o terreno e, como já mencionei, construiu essa casa do zero. Porém, a esposa dele odiou a casa. Disse que estava torta, que ela tinha que morar em um lugar de luxo. E Edir ficou super chateado, pois ele era um homem bom, mas assim, estava super desgastado dos maus tratos da esposa. E Li, eu sei de tudo isso porque a vizinha e a minha avó me contaram. E os meus pais conhecem os filhos deles e eles também relatam ali as mesmas coisas. Edir tinha uma espingarda e um dos seus filhos, consumido pela depressão, a pegou e atirou em si mesmo. Ele tirou sua vida na sala da casa e todos acordaram com um barulho e quando foram ver, né, chegaram lá e viram a cena. Edir então ficou muito atordoado depois disso e dizia toda hora, né, que não aguentava mais. Ele desabafava com estranhos na rua e parece que ficou louco com a morte de seu filho. A esposa passou a ficar ainda mais calada e já não brigava tanto quanto antes. Numa certa madrugada, Edir, que tinha por volta de seus 40 anos, pegou uma corda e se enforcou na frente do portão da casa. E essa casa, ela é toda aberta, bem fresca, então quando ele fez isso, dava para ver ele de todos os ângulos possíveis. As pessoas viram e chamaram a polícia já de manhã. E a esposa acordou com os policiais batendo palmas para poder abrir o portão. E quando ela abriu ali a porta da sala para o quintal, viu a cena toda e desabou em choro. Desesperada, tentando tirar o corpo pendurado do Edir ali e colocar no chão, ela abriu a porta tremendo e os policiais a acalmaram e levaram o corpo de Edir. Depois disso, a casa foi colocada à venda e comprada pelo meu pai. Daí, esse contexto, né, para vocês entenderem o que aconteceu nessa casa, né, o passado da casa. Bom, quando eu era criança, fomos morar lá, no ano de 2005. Era um terreno grande com 2 casas, uma na frente e outra atrás, bem arejada. E as primeiras coisas que eu vi quando eu dormi lá pela primeira vez foi um homem extremamente alto. Tão alto que seu pescoço era na curvatura perfeita do teto. Ele só aparecia na sala e transitava ali pela sala e pelo quarto dos meus pais. E ele fedia a cocô. E isso é muito marcante para mim, porque durante os anos que moramos lá, vira e mexe sentíamos esse mesmo cheiro. E como tínhamos gatos, a gente achava que era deles. O que não era comum, né? Porque gato geralmente é bem limpinho. Então, saíamos procurando, né? Por cocô de gato, mas nunca achava. Mas sempre que esse cheiro aparecia, era sempre num ponto específico da sala. E esse cheiro acompanhava a parede e ia para cima, como se fosse um pilar de cheiro ruim que ficava no meio da sala. E isso sempre acontecia, até que depois de uns anos paramos de procurar pelo cocô de gato, porque sabíamos que não eram deles e sim desse homem que eu vi. Minha mãe passava muito tempo na sala e então ela começou a ficar depressiva e com raiva. E as brigas sempre aconteciam na sala e era bizarro ali.
Era como se ele cobrisse o teto da sala, pois ficava escuro, mesmo com as janelas e as portas abertas. Ele nunca saía. E eu sei que ele ainda está lá, porque os novos inquilinos também reclamam desse cheiro horrível. E esse obsessor, nós achamos que seja o filho do Edir, pois ele se matou na sala. Quando fiquei mais velha e comecei a ficar mais lá fora, tinha uma mesinha de concreto que o Edir fez porque gostava de ficar lá. E assim que eu comecei a assistir filmes ali no lado de fora, a 1 metro de onde Edir tinha tirado a sua vida, eu comecei a ver ele. Eu via um homem completamente nu e sem nenhum pelo no corpo, nem cabelo. Os olhos estavam fundos e ao redor dos mesmos estava preto e a boca não abria. Ele andava feito sapo pelo telhado, sabe, de ponta cabeça. E eu olhava para cima e via ele lá. Era como se ele dominasse o quintal. Ele nunca entrava na casa. Tanto é que tinha sido a primeira vez que eu via ele. O homem que estava dentro de casa não saía e o que estava fora não entrava dentro da casa. E sim, Li, eu tinha certeza que o homem do lado de fora é o Edir. Eu não sei explicar, mas assim que eu vi aquilo, eu logo pensei nele, sabe? Foi involuntário e instantâneo. Esse homem nu, ele não fazia mal, sabe? Ele não nos deixava com raiva e nem provocava brigas igual o de dentro de casa. É óbvio que eu não fiquei mais lá também, né? E não passava mais tanto tempo lá fora porque eu tinha medo, mas sempre que eu ia, ele estava lá. Quando eu comecei a frequentar a Umbanda, pois a minha família por parte de pai é toda umbandista, eu fiz algumas proteções para aquele homem de dentro da casa não passar a energia dele para o meu quarto. Pois a energia dele era tão densa que se você entra hoje na casa, você consegue sentir como se fosse um lodo grudento nas paredes. E em todas as paredes, não só a da sala. Parece que tudo está sujo e lodoso, sabe? É muito bizarro. Então, assim, ficamos nessa casa até 2019 e saímos na pandemia porque chegamos à conclusão que se ficássemos lá trancados, sabe-se lá quanto tempo, iríamos com certeza surtar com esse homem de dentro da casa, porque foi chegando a um ponto que estava insuportável estar lá dentro. As nossas costas doíam e parecia que não tínhamos como respirar. Como eu mencionei, eu sou umbandista, então eu trouxe o meu pai de santo para tirá-los de lá e encaminhá-los para a luz. Mas simplesmente eles não saem de jeito nenhum. Meu pai de santo diz que estão intimamente ligados à fundação da casa, que só vão sair quando a casa for destruída. Aparentemente, o filho que se matou ajudou na construção da casa junto com Edir, e ambos sofreram com a depressão. Hoje a casa está alugada, as pessoas são umbandistas, assim como eu, e existem várias proteções em volta dessa casa hoje e está funcionando pelo visto. Eles não brigam como a minha família brigava, só sentem o cheiro fedido e as paredes lodosas. E eles sabem que ele está lá observando eles. E é isso, Li, acho que ficou longo, mas espero que você leia em alguma coletânea e com certeza eu vou ver porque eu assisto tudo do seu canal. Tenho vários relatos sobrenaturais e qualquer dia eu mando outro. Um beijo e até mais. Um grande beijo, muito obrigada por ter enviado. Se tiver mais relatos, é óbvio que pode mandar. Eu assim, não vou ficar comentando muito, gente, porque essa coletânea já tá ficando bem grande. Mas eu fiquei pensando muito na questão de que talvez pode ter sido alguma coisa na fundação da casa também, porque eu achei bem estranho que depois que eles começaram a morar na casa, o menino entrou em depressão. Já parou pra pensar que talvez a mãe, com maldade, por não gostar de estar morando ali, tá insatisfeita, jogou alguma coisa ali na casa? Talvez, assim, pra eles saírem dali ou pra esse Edir construir alguma outra casa, talvez saiu do controle dela e acabou que pegou no menino, ele entrou em depressão, tirou a vida, aí foi desencadeando ali as coisas, né, que vieram a acontecer. Eu fiquei pensando muito nisso, porque igual ele falou, era algo que estava ligado à construção da casa. É lógico que tem essa opção de que pode ser porque os dois construíram, mas eu pensei muito no fato de que talvez a mulher pode ter jogado alguma coisa na construção da casa, já que ela não estava satisfeita com o lugar. Ou então talvez até alguém da família que jogou por conta de inveja, sabe? E aí não queria ver a família bem, a família ali construindo, todo mundo feliz e tal. Alguém invejoso foi lá e jogou. E aí acabou com a família. Pode ter sido isso também.
Mas de qualquer forma, muito obrigada. E agora vamos para o próximo, que se chama A Escada da Minha Casa Mal Assombrada. Oi, Leandro, eu espero que você esteja bem. Adoro os seus vídeos e espero que você leia o relato. Bom, meu nome é Sofia e você pode revelar o meu nome. E tudo começa lá no finalzinho de outubro de 2017 e eu tinha apenas 8 anos, quando eu tive que me mudar de cidade, de cidade, que é uma cidade que fica no Espírito Santo. Os meus pais estavam querendo sair da onde a gente vivia, pois a empresa do meu pai mudou de local e ficava muito longe de onde morávamos. Eu acabei tendo que me despedir ali dos meus colegas e familiares próximos, até porque eu não queria de jeito nenhum se mudar. Quando chegamos na nossa casa, que atualmente ainda moramos, eu já super estranhei ela, porque ela é uma casa que é um pouco velha e que não via uma reforma já tinha muitos anos. E o mais estranho é que na cozinha tinha uma escada que levava para a casa de cima, pois a casa é de 2 andares. Onde já morava pessoas lá e era uma parede que tampava para não subirmos lá. Ah, entendi, eles fizeram tipo uma divisória. Bom, eu perguntei ao dono da casa do porquê a escada levava, para a casa dos vizinhos e por que estava tampada. E aí ele disse que há muitos anos atrás era uma casa só e que lá em cima ficava os outros quartos e outros banheiros. E que onde a parede ficava ali era onde tinha a pia da cozinha. Bom, e eu que sempre, fui uma criança curiosa, perguntei a ele por que tamparam com uma parede, e não removeu a escada. E Leandro, ele fez uma cara que até hoje eu não me esqueço. Ele não quis me dizer o porquê, apenas se virou e eu fiquei ali sem respostas. E foi aí que eu fiquei mais curiosa ainda de saber o que havia acontecido nessa casa no passado. Eu também teria ficado. Ai. Bom, logo eu entrei numa escola e aí eu fiz amigos novos lá. E principalmente na rua também, onde tinha várias crianças da minha idade que moravam lá desde que nasceram. E foi aí que eu conheci a minha vizinha. Para ficar mais fácil e não revelar a identidade dela, vamos chamar ela de Elisa. Ela tinha uns 11 para 12 anos e a casa dela era de 2 andares também, mas hoje em dia são 3. Ela morava no 2º andar e a avó dela no 1º. Na casa da avó dela ficava uma escada e tinha um muro quebrado que dava para ver o meu quintal inteiro. E eu conheci ela assim. Ela estava olhando para o meu quintal e eu vi ela olhando. Aí eu conversei com ela e ficamos muito amigas. Ela disse que já morou na minha casa e que a experiência não foi muito boa. Perguntei a ela o porquê, mas ela não quis me responder. Ela disse que a casa tem um passado meio assustador e que os moradores não gostam muito de chegar perto da casa. E aí ela me falou para que todas as noites eu rezasse e que se eu ouvia algum barulho ali vindo da escada, não era para eu ir ver o que tinha lá. E é óbvio que eu fiquei assustada, Mas fingi que não estava com medo ali. Fui dormir naquele dia e de madrugada eu ouvi barulhos vindo da escada. E no começo eu achei que era a filha da vizinha de cima que estava brincando. Mas aí eu logo lembrei do que a Elisa tinha me dito. E eu tinha certeza que vinha da escada. Eu, com muito medo, fui correndo fechar a porta, tranquei e deixei a luz do meu quarto acesa. E fiquei ali até amanhecer. E logo depois eu me arrumei para ir para a escola. Mas antes de ir, eu fui olhar a escada e não tinha nada lá. Então vai saber o que era o barulho, Minha mãe veio me perguntar se eu tinha ouvido alguns barulhos vindo da cozinha e eu respondi que sim. Minha mãe se arrepiou e disse que deve ter sido a vizinha. Mas, infelizmente, esses barulhos vindos da escada não paravam. Às vezes, era barulhos muito alto que até os vizinhos reclamavam. E outras vezes não faziam barulho algum. Às vezes não fazia barulho algum. Até que do nada, os barulhos pararam e ficamos até que de 2018 até 2022 sem incômodo nenhum. Mas aí, algo aconteceu um dia. Foi quando eu estava dormindo e nesse dia eu deixei a porta aberta, com a luz do banheiro acesa, que dava de frente à cozinha. Foi quando os barulhos voltaram e eu acordei tremendo de medo. Não tive coragem de ir ver igual das outras vezes. E eu fiquei lá se tremendo de medo. Eu logo percebi que eu não estava conseguindo me mexer. Eu tentava falar, mas eu não conseguia. É como se eu estivesse numa paralisia.
E Leandra, apareceu na minha porta um homem todo de preto, olhando em minha direção, e ele não se mexia. Eu tava com muito medo dele vir assim pra cima de mim, né? E eu senti uma energia muito forte dentro do meu quarto. E o pior é que eu não ouvi os passos dele. Eu só vi ele chegando por causa da luz que mostrava ali a sombra dele. Ficou naquelas encaradas sinistras por uns 3 minutos. E sinceramente foi os 3 minutos mais longos da minha vida. Eu consegui sair da paralisia e sair correndo pro quarto da minha mãe. E comecei a chorar, mesmo vendo que ele não estava mais lá quando eu saí, né? Bom, meu pai, vendo a minha situação, foi até o meu quarto e disse que não tinha ninguém. Mas a minha mãe ficou muito preocupada comigo e acreditou no que eu estava dizendo, pois ela estava tendo muitos sonhos estranhos com o mesmo homem que eu via. Como sempre, depois daquele dia, parou os barulhos estranhos. Mas minha mãe mandou quebrar a escada da cozinha, pois era de lá que vinham os barulhos de passos e coisas caindo que a minha mãe deixava em cima. Pois, né, às vezes não tinha mais lugar para colocar, minha mãe colocava as coisas lá. Bom, o homem do aluguel não queria de jeito nenhum derrubar a escada. E então minha mãe disse que era para derrubar apenas a metade dela. E assim foi feito. Assim que quebramos a escada, parou tudo o que estava acontecendo antes. Mas em 2023, alguns amigos ali da minha sala vieram para um churrasco que meu pai estava fazendo pra gente. E quando os meninos foram à cozinha pegar um refri, eles voltaram assustados, dizendo que tinham visto um homem todo de preto, sem expressão nenhuma, olhando para eles. Eu, assustada, fui até lá, assim, meio que sem medo, né? Mas ele já não estava mais lá. E por vários anos eu achava que era alucinação minha ou da minha mãe. Mas aí, nesse momento, pessoas de fora da casa estavam vendo, então não era coisa da nossa cabeça. Relatamos o ocorrido com a minha mãe e ela disse para ficarmos calmos e disse que era melhor fingirmos que nada havia acontecido. E naquela noite não houve barulho nenhum. Mas algumas semanas depois, um colega meu veio até minha casa de bicicleta e ele até estava no churrasco com a gente e foi até o primeiro a ver a criatura naquele dia. Mas enfim, ele veio até a minha casa, abriu o portão e deixei ele aberto. Ficamos conversando lá, até que no meio da conversa ele arregalou os olhos e disse que viu o homem passar pelo quarto da minha mãe, que era do lado da sala. E eu no dia estava sozinha, então eu fiquei com muito medo e acabei ligando para minha mãe, que naquele horário já estava chegando do trabalho. Quando ela chegou, eu falei o que havia ocorrido e ela chegou em casa suando frio. Com medo, a minha mãe decidiu que íamos ficar uns dias na casa de uns colegas, íamos ficar na casa de uns colegas assim que meu pai chegasse. E assim fizemos. Ficamos 3 dias fora, mas logo tivemos que voltar. Quando voltei, eu relatei tudo para Elisa e ela disse que sempre viu esse homem, muito antes da gente se mudar. E ela disse que as pessoas contam que um homem já morou lá há muitos anos e que aí ele acabou sofrendo um acidente dentro da casa. Mas não se sabe ao certo se isso aconteceu realmente. E são muitas teorias que as pessoas fazem por aqui na rua. E outra coisa que eu esqueci de falar é que teve uma vez que os meus amigos passaram ali pela casa de todos da nossa sala e que quando passou pela minha, viram o mesmo homem no nosso quintal parado. E assim que o homem de preto viu eles pelo portão, foi em direção a eles e aí todos eles saíram correndo assim, pro mais longe possível. Nesse dia, a gente não estava em casa e aí eles só me falaram no outro dia quando eu fui para a escola. Atualmente moramos na mesma casa ainda e algumas vezes ouvimos barulhos vindo da cozinha, como se alguém estivesse descendo pela escada, mesmo ela estando quebrada pela metade. Eu tenho foto da escada e se quiser mostrar para os seus seguidores não tem problema nenhum. Esse foi o relato, Lili, peço perdão por estar muito longo, mas espero que leia para o seu canal do YouTube. Admiro muito seu trabalho e eu quero saber a sua opinião sobre essa história toda. O que será que as pessoas tanto escondem sobre essa casa? Aí eu vou... Deixa eu abrir aqui, mas eu vou deixar aí para vocês verem a foto. Ah, entendi como que era a dinâmica aí... Fez assim e entendi. Tem um outro aqui, só que é uma... Ah, tá. Então, vou assim falar o que eu acho. Provavelmente,
esse homem pode ter falecido ali nessa escada. Não, assim, não dá pra ter certeza se ele se matou ou se ele caiu, alguma coisa do tipo. Só que, porque assim, é bem estranho eles terem dividido a casa, né? É bem estranho mesmo. Pode ser também que tenha acontecido algum assassinato na casa, né? Pode não ter sido suicídio, nem algo... como que eu vou dizer? Tipo, ele escorregou e caiu, né? Pode ter sido um assassinato também. Mas me pega muito eles terem dividido a casa. Por que será? Né? Tá que às vezes é pra poder ter 2 aluguéis, né? Tipo, às vezes a casa é muito grande, né? E dá pra fazer isso, porque eu já morei num apartamento assim. Ele era um duplex, mas aí parece que os donos brigaram. Aí se divorciaram, eu acho que eles brigaram tanto. Aí sabe o que eles fizeram? Era um duplex, né? Eles simplesmente dividiram. Uma pessoa ficou com o de baixo, outra pessoa ficou com o de cima. Aí eles foram num lugar onde era a escada, aí foram e taparam com um piso, aqueles pisos de vinílico, vinil, não sei o que fala. Aí, e o aluguel era super baratinho, era tipo R$1.000 eu pagava. Assim, pra minha região aqui tá muito barato. E aí era assim, a sala, a cozinha, tinha o banheiro, um quarto e um closet. Era tipo 3... Não, eu falo assim, parece que é grande, mas era tipo 3 cômodos a casa tinha. 3 cômodos e um banheiro, entendeu? Era muito engraçadinho, porque isso era a parte de cima, era tipo aonde era tipo a suíte, entendeu? E aí a gente teve que transformar numa casa, mas era um lugar muito bom de morar. Eu estaria morando lá até hoje se a moça não tivesse pedido, porque ela precisou voltar a morar nesse lugar. Mas foi engraçado. Aí, tipo, eu brincava, porque na parte que a gente alugava, tinha uma banheira. E, nossa, eu era doida pra ligar. Só que ela funcionava, mas a parte elétrica dela, eu acho que na briga, a pessoa foi e tirou. Aí eu chamei um cara pra ver, aí o cara riu. Ele falou assim, parece que alguém com raiva puxou tudo. Aí eu falei com ele, faz sentido, porque eles brigaram, né? Pra fazer a divisão dos negócios. E aí ele riu, ele falou assim, então foi isso, tem como consertar isso aqui não. Aí ficava a banheira lá parada. Nossa, era uma banheira maravilhosa e eu nunca pude usar, aquilo só me dava trabalho pra limpar. E eu até ficava com medo de morar lá, gente, por conta da energia. Eu ficava pensando assim, será que vai ter uma energia pesada porque eles brigavam muito aqui? Nossa, mas tinha energia ruim nenhuma, era maravilhoso. E aqui, eu assim, não faço ideia do que pode ter acontecido com essa casa aqui, mas eu fiquei muito curiosa pelo fato de que vocês ainda moram nela. Porque pelo que você disse, a casa é alugada. Mulher, por que vocês não saíram desse lugar ainda? Eu sei, gente, que assim, não é fácil. Eu sei como que é passar por uma mudança, é horrível mudança, mas sei lá, não acho interessante ficar num lugar assim não, porque da mesma forma que pode ser uma impressão, né, isso que vocês veem, pode ser também algo que de alguma forma pode sugar a energia de vocês, sabe? A energia tanto vital de vocês, quanto, por exemplo, dinheiro, sabe? A situação financeira, saúde, né? Sei lá, eu não acho muito interessante ficar, não. O ideal, assim, se vocês não têm outra opção, se vocês têm que morar nessa casa, o ideal seria querer saber o passado, porque não sei se você sabe, mas hoje em dia é lei, tá? Tipo, não pode esconder o passado da moradia pro inquilino. Se alguém se matou, se teve... pode ter acontecido uma chacina dentro da casa. Você tem que falar, é lei. E você pode omitir, mas se a pessoa vir perguntar, você tem que falar. Então, procurar saber o que aconteceu com essa casa e ver de alguém fazer uma limpeza, né? Porque se de fato não tem como vocês sair, pode ser que uma hora ou outra isso comece a sugar, né? A energia de vocês. Às vezes suga e vocês não percebem, sabe? Às vezes é o dinheiro que não dá pra pagar todas as contas, é animal que adoece, ou alguém da família que vira e mexe tá no hospital, ou carro quebrando. Então, às vezes de forma sutil ele consome energia de vocês, sabe? Então é bom ver isso aí, não acho interessante ficar morando em casa assombrada assim não. De qualquer forma, muito obrigada, tá, por enviar o relato. E agora a gente vai para o próximo, que se chama Relato A Casa Assombrada. Oi, Leandra, eu conheci o seu canal há pouco tempo, mas estou maratonando. E ouvindo, me sentia contando alguns relatos que eu tive. Sabe, ouvindo ali o relato. Bom, aqui você pode me chamar de Jane.
Sou nascida na cidade de São Paulo e quando eu tinha por volta de 20 anos, os meus pais se apaixonaram pela cidade de São José dos Campos e decidiram se mudar. Eu, por motivos profissionais, decidi ficar em São Paulo mesmo, morando na casa que cresci. Mas, passado em torno de uns 2 anos, conhecendo mais a cidade, ficando encantada por aquele clima de interior, eu decidi ir embora para morar com eles. E isso foi no ano de 2010. Eu sou a mais velha de 3 irmãos. E naquela época, meu pai trabalhava no período da noite de vigilante. E minha irmã em uma padaria também na madrugada. E ficávamos em casa eu, meu irmão mais novo, que tinha uns 9 anos na época, e a minha mãe. Certo dia, onde tudo começou, estávamos sentados na sala assistindo TV, quando de repente minha mãe me olha e fala: "Repara na gata do seu irmão." Li, imagina assim, a gatinha acompanhando lentamente com a cabeça algo no chão, assim, algo do chão, até o teto da sala. E assim ficou alguns instantes. De repente ela se armou todinha e quase como um grito de espanto, ela pulou do nada e saiu pela janela da sala. Ficamos olhando ali pro outro, né, sem saber o que tinha acontecido. E o pior é que isso aconteceu por mais algumas vezes durante ali umas semanas. E a minha mãe sempre falava: os bichos, eles podem ver as coisas que nós não podemos ver. Mas sempre que acontecia, a gata saía e só víamos ela no dia seguinte. A gata tentando fazer limpeza na casa. Mas enfim, certa noite estávamos eu e meu namorado assistindo um filme na sala. E isso já era em torno ali de umas 11 da noite. Tava muito calor, então deixamos a janela aberta. E foi quando que de repente vimos algo passando na janela. Era uma sombra. Ele me olhou e falou: "Nossa, seu pai chegou mais cedo hoje?" E aí eu falei: "Ué, o que será que aconteceu? Será que a moto quebrou?" Porque eu não ouvi o barulho da moto, ele sempre deixava a moto ali próxima da janela da sala. Porque, como eu falei, ele era vigilante e ia trabalhar de moto. E aí eu fui ver, né, se tinha acontecido alguma coisa, mas nada. Nem ele, nem moto e o portão trancado. E aí eu falei pro meu namorado: "Não era ele. Será que foi a gata?" Mas nos olhamos e sabíamos que não podia ser a gata. Era uma sombra, uma pessoa que passou ali. Então, assustados, decidimos ir dormir. Um tempo depois, eu descobri que estava grávida. E aí, em uma noite no meu quarto, conversando com meu namorado sobre as coisas, né, que iríamos comprar, o enxoval e tudo mais, no fundo do corredor, ali, era o quarto dos meus pais. E foi nesse momento que ouvimos um shh, sabe? Fiquem quietos, tipo isso. E eu achei que fosse a minha mãe pedindo para abaixarmos o tom de voz, porque o meu pai estava de folga. E aí eu falei para ele: "Nossa, né, nos empolgamos, né? Então assim, vou lá pedir desculpa." Então eu fui até o quarto da minha mãe, bati ali na porta e aí ela com voz de sono me atendeu. E aí eu falei: "Ah, mãe, desculpa, tá, pelo barulho, a gente já tá indo dormir." E aí ela perguntou: O que aconteceu?" Porque eu achei que ela tava brava. Aí eu falei assim: "Nada, amanhã a gente conversa." E aí, no outro dia pela manhã, eu expliquei pra ela, né, que a gente tava lá na empolgação, escutamos tudo mais. E aí foi quando ela me disse: "Jane, eu só acordei porque você bateu na porta. Seu pai e seu irmão estavam dormindo. E a minha irmã, né, tava trabalhando." Só que assim, nós ouvimos em alto e bom som. E aí eu comentei com o meu namorado e ele falou que aquilo não era possível porque ele também ouviu. Bom, eu só sei que conversamos um pouco sobre isso, né, mas só entre nós ali da casa e ficou por isso mesmo. Um tempo depois, meu avô, por parte materna, que morava em São Paulo, teve alguns problemas e ficou uns dias hospedado ali em nossa casa. No quarto do fundo dormia meu pai, minha mãe e meu irmão. Aí depois vinha o banheiro no corredor. Depois a cozinha, a sala, um outro banheiro e o nosso quarto. Meu e da minha irmã, onde colocamos uma cama para o vô ficar também. Um dia pela manhã, minha irmã relata que estava despertando para ir ao banheiro, que ficava ali do lado do nosso quarto, mas antes de levantar, ela viu o meu vô indo em direção ao banheiro. Mas ela viu ele ali com uma capa e um grande chapéu preto entrando no banheiro. Ela não deu muita atenção porque meu avô costumava usar chapéu, mas geralmente era pequeno e marrom. Mas enfim, depois assim de muita demora sem a saída do meu avô do banheiro e ela apertada, pensou:
Nossa, será que o vô tá bem? E como ela estava apertada e tinha outro banheiro, ela decidiu usar o outro e ver como o vô estava também. Só que, pasmem, meu avô estava deitado e dormindo na cama. E ela ficou em choque. Um tempo depois desse acontecido, no outro banheiro começaram a sair larvas da parede. E elas saíam por uma frestinha que tinha no azulejo. Minha mãe chamava de tapuru, e aí ela jogava cloro, querosene, álcool, mas nada resolvia. Ela já estava desesperada e não sabíamos de onde aquilo saía. E como a casa ela era alugada, pedimos para o dono se podíamos quebrar, e ele não autorizou. Então a única saída era tentar eliminar aquilo de alguma forma. Minha mãe tampou aquele pequeno buraco com massa, mas uns dias depois as luzes do banheiro começaram a piscar e queimou a lâmpada. Trocamos e no outro dia queimou de novo. Meu pai subiu no telhado para ver a fiação e ele entendia de elétrica também. E falou que podia ser um mau contato. Mas, por incrível que pareça, os fios até que estavam assim novos e bem isolados. E aí ele ficou cabreiro com aquilo, mas trocou a lâmpada e foi dormir porque naquele dia ele iria trabalhar. Ele sempre acordava e ia tomar banho para trabalhar, tipo 1 hora antes de sair. Neste dia ele acordou mais cedo e bravo, falando para minha mãe: "Nossa, você sabe que eu vou trabalhar e não deixa eu dormir?" E aí minha mãe, sem entender nada, perguntou o que tinha acontecido. E ele falou que estava dormindo e sentiu 2 vezes alguém puxando o travesseiro dele. Na segunda vez ele levantou e perdeu o sono. Porém, estávamos todos na sala. Ninguém entrou no quarto que ele estava. Meu pai, como já estava bravo com aquela situação e entendeu que podia ter sido algo sobrenatural, porque ele tinha a mente aberta para essas coisas, entrou no banheiro e falou: "Tem alguém aqui precisando de ajuda? Nossa família é do bem, não nos assuste. Se você precisar de ajuda, vem até mim em sonho, porque eu tenho medo, mas te ajudo se precisar." Só sei que ficamos todos nos olhando ali e internamente fazendo uma prece para aquilo parar. E realmente todos sabíamos que havia algo, mas nada de grave acontecia, sabe? As coisas depois disso deram uma acalmada e eu já devia estar com os 8 meses de gestação quando vieram os amigos da família de São Paulo para batizar meu irmão na igreja católica. E aí fomos para o batizado de manhã e assim que eles chegaram, e no final da tarde iríamos fazer um churrasco. E foi quando a madrinha do meu irmão falou: "Vou tirar um cochilo e já venho para ajudar a preparar as coisas para a tarde." Então estávamos todos ali na cozinha conversando, quando de repente ela chega branca e assustada, falando para minha mãe: "Tentaram me matar, me ajuda." Todos, sem entender nada, meu pai e o padrinho ali do meu irmão foram olhar o quintal enquanto ficamos com ela. E de repente ela fala: "Uma velha tentou me enforcar." Ficamos todos apreensivos porque sabíamos que aquela casa era bizarra, mas aquilo dali foi surreal. Naquele momento sabíamos que teríamos que sair dali. Mas como eu já estava perto de ganhar neném, não teria como mudar assim de repente, mas já estávamos procurando uma casa. Depois que tive neném, as coisas finalmente pararam. Mas ficamos com medo mesmo assim, e assim que a minha bebê completou 4 meses, fomos embora. Essa casa fica em um bairro ao lado de onde eu moro hoje, e eu sempre passo em frente, e sempre é um morador diferente. Já pensamos em perguntar para alguém se também passaram por isso lá, mas não sabemos, o que as pessoas aceitam ouvir, então é complicado. E também nem como poderíamos ajudar caso a pessoa falar: "Não, sim, realmente acontece alguma coisa." É difícil. Por fim, eu vou te mandar uma foto que tiramos nessa casa e só me atentei a isso um tempo atrás. Pareidolia? Não sei. Eu só sei que o que vivemos nessa casa foi real. Olhem na janela. Desculpa pela extensão do texto, é que são tantas camadas e assim, todas elas são comentadas até hoje em nossa família e lembramos dos casos de casa assombrada, né? Aí eu vou colocar aqui a foto pra vocês, porque ela autorizou, né? Ela mesmo já... Ela mesmo já borrou ali e tudo mais. E eu vou dar zoom pra vocês, eu vou dar zoom pra mim e vou dar zoom pra vocês, porque eu vi quando eu separei o relato, mas aqui no computador não está abrindo.
Ai, Deus. Mas é alguma coisa na janela. Tipo... Não sei se vocês conseguem ver, mas, tipo, se você olhar bem, parece o rosto de uma pessoa. Parece, tipo, o rosto de uma senhora. E é porque aqui no computador, não sei porquê, não tá abrindo direito. Só que quando eu... Porque geralmente eu faço quase tudo pelo celular, sabe? Aí na hora que eu fui separar pelo celular... Nossa, meu gato tá destruindo o quarto. Na hora que eu fui separar pelo telefone, eu consegui ver. Tipo, eu dei zoom e, gente, eu senti um troço estranho, uma coisa ruim, aí eu logo fechei a foto. Não sei se foi medo, sabe, gastura, não sei, mas eu achei bem estranho. E deixa eu só ver aqui, me dizem nos comentários se vocês conseguiram ver ou se foi só eu que consegui ver. Ah, eu achei que tinha mais relato, mas não tem, esse é o último então. Então assim, moça, eu acho que vocês tiveram, assim... como que eu vou dizer? Tiveram não, mas vocês fizeram o melhor que poderia ser feito, que é sair da casa. Aí, gente, eu penso assim, quando você compra a casa, que você gastou um dinheiro, investiu um puta dinheiro ali, aí às vezes não só com o valor da compra, mas também com o valor de reforma, móvel novo, aí eu acho que vale a pena você ir atrás, né, tentar descobrir o que aconteceu, né, tipo, tentar melhorar, ajudar o ambiente. Aí, mas eu acho que agora, quando é casa alugada, que você pode alugar uma outra casa pelo mesmo valor que você está pagando nessa casa. Então, a melhor coisa que tem é se mandar do lugar. E é por isso que não para ninguém na casa, porque acho que todo mundo vem com essa mentalidade. Eu acho que são poucas as pessoas que vêm em um lugar assim e fica muito tempo. Igual, por exemplo, vocês, no caso, ficaram um tempo a mais pela questão da gravidez, porque se não fosse isso, vocês teriam se mudado. Então, gente, eu acho que a melhor coisa que você pode fazer, entrou num lugar, percebeu que é assombrado, vaza. E melhor ainda, eu acho que às vezes você tentar ir atrás de uma pessoa, por exemplo, quando você vai comprar um lugar, vai atrás de uma pessoa e pede pra ela dar uma olhada se não tem uma energia ruim, e se tem como ela fazer alguma coisa, defumar o lugar. Às vezes não tem como fazer nada, aí tipo, aí você nem compra. Então assim, é muito importante, mas ficar no lugar eu acho que em hipótese alguma, tá? Mas de qualquer forma, muito obrigada por ter enviado o relato. Quero agradecer a todos que enviaram os relatos dessa coletânea. Foram relatos muito bons, relatos grandes, todos muito bem escritos. Às vezes que eu errei aqui é porque eu vejo uma palavra escrita, eu não sei porque eu leio outra. O meu cérebro transforma ela em outra palavra e eu me embolo. Inclusive eu tenho que conversar isso com a minha psiquiatra, porque eu acho isso muito estranho. Mas enfim, de qualquer forma, muito obrigado a todos que enviaram os relatos e muito obrigado a todos que ficaram até o final do vídeo. Ó, um grande beijo, tchau, tchau, e eu vejo vocês no próximo vídeo.